E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Aliança, dando sequência a esta série, né? Homens de Verdade. E hoje nós vamos, assim, concluir essa parte teórica, né, desse curso e depois passar para algumas partes mais práticas. Eu gostaria de falar hoje sobre o papel do homem como senhor e como pastor, onde quer que ele esteja, seja na família, seja em casa, seja na igreja. Mas antes, dá uma pequena recapitulada, né, do que a gente viu até agora. Primeiro, que Deus fez o homem à sua própria imagem. Segundo, que Deus colocou o homem, né, no jardim, né, que representa o mundo dos relacionamentos pactuais de Deus. Terceiro, que Deus o colocou ali para que ele pudesse trabalhar e ser frutífero. Que Deus lhe deu ali também o mandato de cultivar e guardar, ou seja, de trabalhar para que as coisas cresçam, de proteger, né, o que foi conquistado. E finalmente, de que o homem porta a glória de Deus e o objetivo dele é justamente exibir a glória de Deus ao mundo, tá? E, enfim, feita essa rápida recapitulação, nós notamos, né, que permeia, né, em todo esse chamado do homem a questão do domínio, né? Deus deu a ele a incumbência de sujeitar e dominar sobre todas as outras criaturas. Ele deveria exercer autoridade no mundo. Lá no versículo, né, Gênesis 2, versículo 19 e 20 diz: Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Então, observe que o próprio Deus colocou nas mãos do homem, né, essa tarefa, essa incumbência, e que ele exercia o senhorio, fica evidente pelo fato dele próprio dar nome, né, àqueles animais, né? Então, a liderança, né, que, que é como a gente chamaria hoje, essa questão do senhorio, ela é intrínseca, né? Ou seja, ela faz parte, ela está arraigada ao chamado masculino no mundo, tá bom? Mas talvez você fique um pouco incomodado, né? Ou quem sabe as mulheres que estão assistindo esse vídeo fiquem um pouco incomodadas com essa ideia, né? Do homem ter um senhorio, né? Uma liderança, porque a gente pensa nos maus exemplos, a gente pensa naquelas pessoas realmente endinheiradas, né? Riquíssimas, e que muitas vezes exploraram as pessoas, né, cometeram maldades, corrupção e uma série de coisas para chegar lá, tá? Mas antes da gente lidar com essas aberrações, temos que entender que Deus chama todos os homens a exercer liderança, né, em alguma esfera da vida, né? Ele pode não ser, quem sabe, o chefe no trabalho, mas ele vai exercer isso em outra esfera, em casa, seja no casamento, seja na paternidade, seja no local de trabalho, seja na igreja, seja em alguma coisa na sociedade. E é urgente que os homens compreendam essa ideia bíblica de liderança. Ah, como eu já introduzi, né, existe uma crise de liderança na nossa sociedade, né? Como os homens em geral não se portam de maneira bíblica, né, e muitas vezes abusam da liderança, abusam dessa incumbência, né, de se assenhorar, né, de governar, de dirigir algo. A gente fica com essa ideia errada, ou de que ser líder é uma coisa errada, e até as mulheres ficam céticas, né? Ficam desconfiadas, pensando que todo homem
vai agir daquela forma brutal, rude, gananciosa, corrupta, tá? Então, mais do que nunca, há uma necessidade de que os homens cristãos sejam líderes, né, no verdadeiro sentido da palavra, e não no seu sentido corrompido, né? Deus é fiel em prover cristãos, né, homens cristãos que exerçam o senhorio em seu nome. A gente vê, por exemplo, Efésios 4, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, né? Outros para evangelistas, etc, né? E nós vemos Deus em outras partes, 1 Pedro 5, por exemplo, a mesma ideia sendo desenvolvida. Nós não vamos atender esse chamado, portanto, e aí eu creio que a imagem bíblica mais forte, que resume o modelo de liderança de Deus, você deve estar pensando, deve ser de um rei, deve ser de um guerreiro. Por incrível que pareça, não. Mas é o modelo de alguém que vigia, protege e guia um rebanho. É a figura do pastor, né? Então, desde o início nós vemos o exemplo de Abel, né, que se tornou um pastor de ovelhas e ofereceu a Deus o sacrifício que o agradava, né? Abraão, Isaac e Jacó, todos foram pastores. Moisés, quando fugiu do Egito, se tornou um pastor, ele apacentava o rebanho do seu sogro, Jetro, né? O rei Davi, né, antes de ser rei, exercitou, né, as suas habilidades como pastor de ovelhas, né? O Salmo 78, versículo 72, diz que Davi apacentou o povo de Israel consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Ou seja, ele depois, como rei, continuou sendo pastor. E a figura máxima, que é Jesus Cristo, lá em João 10:11, ele diz que ele é o bom pastor. O verdadeiro líder, pastor, ele desempenha o seu papel de um modo que aqueles que são liderados sintam segurança, tá? Que de modo que os seus liderados, o seu rebanho se identifique, né, com o líder e o líder se identifique com os seus liderados, ou seja, suas ovelhas no seu coração, tá? E diferente de qualquer outro tipo de senhor, de mestre, de dono, o pastor especificamente, ele tem um olhar, né, radical para com suas ovelhas, ele tem um coração, uma paixão verdadeira, né, direcionada para o bem-estar das suas ovelhas. O Salmo 23, ele expressa bem isso. Eu gostaria de trabalhar um pouco sobre esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Seguindo o exemplo do Senhor, né, o líder pastor também se desgasta no trabalho em benefício das suas ovelhas, muitas vezes até de forma sacrificial, a tal ponto que o líder se torna o servo, né? O pastor, ele vive para servir as ovelhas. Assim, o seu sucesso não tem a ver com dinheiro, com prosperidade, mas sim com o crescimento e a nutrição das suas ovelhas. Se elas estiverem crescidas, né, e por assim dizer, gordas, então ele está satisfeito. O caminho para os homens cristãos, né, deixarem para a próxima geração um legado, tá? É ele abraçar este modelo bíblico de liderança pastoral. O objetivo não é conquistar sucesso para si mesmo apenas, não que você não deva trabalhar para isso, mas deve ser também, né, deixar uma marca abençoada na vida daquelas pessoas que estão sob o seu cuidado, seja a esposa, sejam os filhos, sejam empregados, sejam funcionários, né, subalternos, no emprego, sejam um grupo dentro da igreja que você lidera, seja quem for, tá? E isso só vai acontecer
né? Quando você, na condição de pastor dentro do seu contexto, você está pronto para dar a sua vida pelas suas ovelhas, como Jesus, o bom pastor, disse lá em João 10:11, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Perto da sua vida, o apóstolo João também descreveu o seguinte, 3 João capítulo, versículo 4, né? Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, isso é o que alegra o coração do pastor, é esse o sucesso dele. Tá? E aí, eu gostaria de, baseado no Salmo 23, então, abordar 3 aspectos desse chamado para a liderança, né? O primeiro é conduzir, o segundo é proteger e o terceiro é cuidar. Então, quando o Salmo diz, nada me faltará, o Senhor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? A gente vê que o líder que quer imitar esse Senhor, que é o nosso pastor, ele vai sempre, né, se dedicar, né, a adquirir a competência necessária para guiar o seu rebanho, né? Como o pastor procura as águas tranquilas, procura o pasto verdejante, procura um lugar seguro, procura um lugar em que tenha tudo o que a ovelha precisa. Evidentemente que isso não é aleatório, né? O pastor ele precisa saber qual o caminho que ele está passando antes de levar as ovelhas para lá. Também nós, líderes, pastores, temos que nos dedicar, né? Se é algo que está além da minha competência, eu preciso buscar essa competência, eu preciso buscar aconselhamento, eu preciso buscar treinamento, né? Eu preciso crescer, né? Eu preciso estar forte, crescido, nutrido primeiro, para depois ir adiante, né? Sabendo qual é o caminho para conduzir as ovelhas. E qual é a principal das competências, né, para qualquer líder? É conhecer a verdade de Deus na Bíblia. Tá? O sábio Salomão disse o seguinte, lá em Provérbios 29:18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Né? Por isso é necessário que o líder, né, guarde a lei e conheça a vontade de Deus. Mas se ele é muito preguiçoso ou, quem sabe, egoísta para se dedicar a aprender a verdade de Deus, ouve-se aquele lamento de Jesus, lá em Mateus 9:36, né? Eram aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Assim ficam os nossos liderados quando nós não buscamos as competências que estão na verdade da palavra de Deus, tá? Então esse é o primeiro aspecto, que é conduzir o rebanho. O segundo é proteger. O Salmo 23 continua, né, no versículo 4, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso nos faz lembrar que a liderança tem que ser sempre pessoal, né? Homem a homem, né? E é a presença do pastor, né, desse indivíduo que dá confiança à ovelha de um perigo iminente. Pode imaginar ovelhas passando por despenhadeiros, né? Por penhasco, por lugares escuros, com predadores à espreita, tá? Mas ao olharem que o pastor está ali, elas caminham confiantes. A presença pessoal do pastor vigiando e protegendo as ovelhas fazem com que elas se sintam seguras, fazem com que elas se acalmem e avancem confiantes que elas estão sendo cuidadas por olhos vigilantes, tá? Essa presença do pastor, ela inclui o símbolo da sua autoridade, que é inconfundível, né? E que o próprio Salmo, né, aqui menciona. São dois símbolos, né? A vara e o cajado,
né, que consolam as ovelhas. O cajado, né, é um desses símbolos de autoridade, que era, no caso, um instrumento comprido com uma ponta curva, né, uma vara bem comprida com uma ponta curva, que era para fazer o seguinte: é usado para cercar as ovelhas rebeldes, né, que não seguiam o rebanho, que tentavam se dispersar. Então, com aquele gancho, elas eram trazidas de novo. E, de fato, né, os seguidores, os liderados esperam que os líderes apliquem regras adequadas, que eles apliquem a disciplina no momento certo, que eles sejam referência de comportamento piedoso. Aí o outro símbolo de autoridade é a vara, né? Também chamada de bordão, que é basicamente um porrete, né? Para afastar os predadores, né? Um instrumento bem rude, bem simples, mas era justamente com isso que ele conseguia ali ferir qualquer tipo de predador que se aproximasse, né? Também hoje, né? Também hoje, homens e mulheres esperam que os seus líderes sejam fiéis e exerçam o ofício dado por Deus para os proteger de heresias, os proteger de ameaças físicas também, seja lá o que for, tá? Então, por isso, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E, finalmente, a ideia de cuidado, né? Conduzir, proteger e cuidar. E cuidar, nós já vemos aqui uma clara relação com Gênesis 2, né? Que é o cultivar e o guardar, né? Guardar e cuidar, aqui é bem parecido. O fim do Salmo parece que Davi se afasta um pouco da ideia do pastor e passa ali a falar de uma mesa, né? Do momento em que ele está sendo ali acolhido pelo Senhor, tá? E nessa parte final do Salmo nós vemos que este cuidado ele é manifestado através de provisão, aceitação, bênção e pertencimento. Deixa eu explicar rapidamente, tá? A provisão e aceitação é a figura daquela mesa preparada na presença dos adversários, que é o versículo 5, né? A mesa é um lugar onde se compartilha refeições, é um lugar onde nós somos convidados, onde nós somos recebidos para sermos alimentados, né? E isso indica que nós, quando queremos imitar a Deus no ofício de pastor, temos também que aceitar as pessoas que Deus colocou para fazerem parte do nosso rebanho, sejam elas nossa esposa, nossos filhos, né? Um grupo da igreja, seja adolescentes, jovens, senhoras, seja lá o que for, né? Ou no trabalho, os funcionários, enfim. Se são essas pessoas que Deus colocou sob o nosso cuidado, devemos estar seguros, né, de que elas são aceitas, são acolhidas. O nosso coração, nós aceitamos da parte de Deus esse desafio, tá? E demonstramos isso para essas pessoas, tá? Aí o cuidar vai além da aceitação e provisão, vai para a bênção, que é o unges minha cabeça com óleo e o cálice que transborda, né? São dois refrigérios já do mundo humano, né? Não do mundo das ovelhas, né? Na Palestina antiga, um lugar árido, chegar numa casa e receber a unção refrescante do óleo era algo, sem dúvida alguma, sublime, né? E como eles não tinham refrigerante, né, e não tinha geladeira para guardar açúcar, eles faziam vinho, né, com a colheita da uva, e era através do vinho que eles se refrescavam, né? Evidentemente que eles tinham que ter uma certa moderação, né? Mas oferecer para um visitante, e isso era como hoje você oferecer um refrigerante, né? Era uma bênção típica
da época, tá? Isso significa que a gente tem que abandonar o estereótipo de que ser masculino, ser macho, é ser alguém frio, é ser alguém rude, alguém de poucos amigos. Não, pelo contrário, os homens cristãos têm que procurar crescer na habilidade de abençoar, de serem hospitaleiros, de serem acolhedores para com os outros. E, finalmente, a ideia de pertencimento, né? Habitarei, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, né? Isso é praticamente um vislumbre do céu, né? E quando o pastor, né, proporciona um verdadeiro sentimento de pertencimento, de que aquela pessoa faz parte da casa, que ela é acolhida, que ela é realmente integrada àquele grupo, esse sem dúvida é um dos maiores presentes que um líder pode dar a um seguidor. Quantas famílias há filhos que não se sentem totalmente acolhidos ou são preteridos em relação aos demais? Quantas vezes a esposa se vê enciumada porque não recebe a atenção que outras pessoas recebem da parte do esposo, né? Quantas vezes na igreja, né, pessoas estão deslocadas do grupo e não há um líder capaz de chegar e de agregá-las. Então, este é o desafio que Deus tem para você, que é homem, né, que foi chamado para isso na esfera que Deus te colocou. Finalmente, o Salmo 23 nos lembra, né, apontando, né, para o fim, apontando para essa conclusão escatológica que Deus tem um destino para nós. É um destino de provisão, um destino de aceitação, é um destino de bênção, é um lugar que pertencemos e pertenceremos para todo sempre. Tá? É isso que nós almejamos, é isso que devemos almejar para as nossas ovelhas, para as pessoas que estamos liderando. Tá? Então, quando a gente olha para Deus como pastor, né, o próprio Davi notou este amor, este alto sacrifício e se alegrou, né, e escreveu este maravilhoso salmo. Sem dúvida alguma, ele nos aponta para o bom pastor que é Jesus Cristo, o que disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De fato, a obra de Cristo, o bom pastor, dando a sua vida na cruz do Calvário, foi o ato definitivo, através do qual ele pôde guardar-nos nele e conceder os benefícios, né, de Deus para nós, garantindo que eles chegariam até nós e seriam nossos. Então, isso posto, faremos bem em observar bastante atenção às atitudes de Cristo em serviço das suas ovelhas. E o seu gesto máximo foi morrer na cruz pelas suas ovelhas. Porque assim como o cuidado pastoral de Jesus fez com que ele desse a sua vida, também a nossa liderança pastoral vai exigir um imenso esforço, um imenso sacrifício pessoal. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Nós teremos uma grande recompensa, né? A satisfação maravilhosa, rica, preciosa de sermos grandemente usados por Deus na vida das suas ovelhas e, né, em muitos graus, receber a coroa, o prêmio que é imarcessível, né, que não murcha, que não estraga e durará por toda a eternidade, conforme Pedro diz lá em 1 Pedro 5,4. Né? A coroa que Jesus preparou para todos que têm fielmente pastoreado o amado rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Querido, Deus de fato te desperte, te capacite e que você, né, se anime a buscar competência, né, capacitação, sabedoria, conhecimento e força para ser um líder
pastor, um líder que imita o pastoreio e o autossacrifício de Cristo. Que nesse grande desafio você seja ricamente abençoado e possa abençoar ainda mais pessoas, para a honra e glória do nosso Deus. Deus assim abençoe. Um grande abraço.